Saudamos a todos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos concluindo o mês de março, mês de aniversário da IPI Paulo Silas. 55 anos, nós tivemos momentos muito especiais e neste último domingo nós queremos celebrar, fechando estas celebrações com alegria, com prazer, com o sentido de desejo de sempre agradecer a Deus pelas oportunidades e por tudo que o Senhor fez entre nós. Nós louvamos a Deus por isso. E queremos nesse último domingo, então, dar as boas-vindas ao reverendo Valdinei, pastor titular da Primeira Igreja, que está conosco, vai trazer e ministrar a palavra para nós. Nós agradecemos o seu carinho, sua consideração em ter aceito o convite de nossa igreja. Seja bem-vindo, pastor, e a todos que participaram durante este mês, preparando e trazendo as evidências especiais de nossos cultos. Nós queremos agradecer a todos vocês e de um modo especial você também que assistiu esses eventos de aniversário. Que Deus abençoe você, que seja motivo de gratidão, motivo de superação e busca sempre da presença de Deus para abençoar a nossa igreja. Irmãos, eu quero orar nesse sentido, nesse desejo de gratidão a Deus. Senhor, nós temos os nossos corações gratos nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de novamente cultuar e bendizer o Teu nome, apesar de todas as dificuldades desse mês, da pandemia que nós temos enfrentado. O Senhor permitiu que a Tua igreja celebrasse de um momento muito especial. A cada culto, a cada evento, a cada momento, o Senhor nos deu a oportunidade de revigorar a nossa fé, a nossa caminhada, de buscar as oportunidades que sabemos que o Espírito Santo que nos habita e ama a Tua igreja deseja realizar em nós e através de nós. Nós pedimos em nome de Jesus, abençoa a IPI Paulo Silas para que ela se fortaleça e tenha uma visão do chamado do reino de Deus que está entre nós quando nós estamos junto ao Rei Jesus. E nós pedimos então em nome de Jesus que nós sejamos uma igreja de comunhão, de uma comunhão plena no Espírito Santo, uma igreja de uma espiritualidade sadia, que venha de encontro ao desejo de ter maturidade, buscar sempre os Teus interesses, o Teu Santo Espírito, buscar o Teu reino em primeiro lugar, e este reino, Senhor, se manifeste de um modo muito especial entre nós, através da evangelização, da comunhão, da diaconia, de tantas ações que a Tua igreja pode realizar. Usa, Senhor, e dá-nos um espírito de ação, de criatividade, de vida, para que aqueles que conhecem Paulo Silas venham a participar junto conosco, possam perceber que queremos ser uma igreja que tem vida. Senhor, infla, insufla, coloque em nós, ó Deus, esta vida, este ânimo, Senhor, de viver para a Tua glória, Senhor.
Nós desejamos que o Senhor abençoe este culto, abençoe a ministração da palavra, a cada participação especial, que seja um momento de alegria, de prazer, de engrandecer o teu santo e bendito nome, Senhor. Eu peço a Deus pela vida do reverendo Valdinei, oro, Senhor, por sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dele também, pela oportunidade que nós temos de recebê-lo aqui neste culto, nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, o renovar, o revigorar, o fortalecer da tua igreja para a honra e glória do teu nome santo, Senhor. Pedimos isso agraciados, porque sabemos que somos cheios da tua graça e recebemos isso como dádivas e oferecemos como dádivas de louvor, agradecendo no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 118, versículos 24 a 29. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, ó Deus, e antes de levar a minha oração até o Teu trono de graça, eu venho te pedir o perdão, Senhor, dos meus pecados, ó Deus, das minhas falhas, das minhas fraquezas, ó Deus. Que o Senhor, mais uma vez, Senhor, me perdoa, Pai, por tudo aquilo que não fiz, por tudo aquilo que deixei de fazer,
por tudo aquilo que não te agradei, ó Senhor, porque o meu desejo é te agradar, ó Senhor. Então, diante de Jesus Cristo e pelo poder do Santo Espírito, eu te peço perdão, para que a minha oração possa chegar até a Ti, Senhor. Ainda, Senhor, na Tua presença, eu coloco a vida dos meus irmãos, Senhor, nas Tuas mãos, que eles todos juntos estão neste momento orando, clamando pelo Seu nome, para que o Senhor os perdoe também, ó Deus. Ouve, Senhor, o nosso clamor, porque Tu és o nosso Deus. Nós não temos outro Deus diante de nós, ó Deus. Sei que sabemos que não merecemos absolutamente nada, Senhor, porque olhando para nós não tem nada de bom. Mas o Senhor nos ama de tal forma que naquela cruz o Senhor se entregou por mim, se entregou pelos meus irmãos, para que nós pudéssemos ser perdoados e para que um dia pudéssemos estar em Tua santa e bendita presença. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, ande junto conosco, ó Deus, não permita que os nossos pés vacilam, que as nossas vidas, Senhor, sejam direcionadas para outras coisas mundanas, ó Deus, mas que possamos ter o nosso olhar fixo no alvo, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver neste mundo, ó Senhor, que é tão difícil, ó Deus, mas sabemos, como diz a Tua palavra, que o Senhor disse para que tenhamos bom ânimo para vivermos neste mundo, ó Deus. Então, Senhor, mais uma vez eu te peço que o Senhor olha para nós com Teu olhar de misericórdia e perdoa-nos, ó Deus, perante o sacrifício de Jesus Cristo. Receba, Senhor, o nosso amor, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa gratidão. Eu te peço essas bênçãos, Senhor, pelo nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em comunhão, em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar sempre uns aos outros, em comunhão. Graça de Deus, um só corpo,
evaporação. Em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão. Olá, meus queridos irmãos da IPI de Paulo Silas. Quero agradecer o convite feito pelo reverendo Cornélio, pastor desta igreja. Quero agradecer ao conselho da igreja o convite feito por meio do seu pastor. Parabéns pelo aniversário. Me lembro que a última vez que eu estive com vocês foi por ocasião da bela homenagem que vocês prestaram ao reverendo Ício. Eu tive a oportunidade de ser o pregador naquela ocasião e me lembro com muita emoção de como vocês conduziram com muito carinho a homenagem prestada ao reverendo Ício. Quero compartilhar com vocês uma mensagem nesse aniversário, nesse período tão difícil que nós temos vivido, um período no qual nós temos sido desafiados a ser igreja, temos sido desafiados a cultivar a nossa fraternidade como irmãos em Cristo Jesus, como filhos do mesmo Pai, como pessoas que nutrem a mesma fé, pessoas que partilham do cálice, partilham do pão. O aniversário da igreja é uma ocasião muito significativa e desafiadora para que nós pensemos, para que compreendamos a nossa unidade em Cristo Jesus. O texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa reflexão de aniversário encontra-se no livro dos Salmos. Na verdade é o Salmo 133, salmo bastante conhecido de todos nós. Peço que você ouça com atenção a leitura, se você puder, abra sua Bíblia também e acompanhe a leitura que eu farei. A palavra de Deus, registrada pelo salmista, assim diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Um dos textos mais interessantes que eu li sobre religião, na disciplina que eu leciono na nossa faculdade de teologia, é o texto Religiões 2.0. Esse texto foi escrito por um filósofo chamado Alain de Botton, e curiosamente ele se declara ateu, mas ele faz parte de uma espécie de movimento novo, que são aqueles ateus que elogiam a religião. São ateus que declaram que gostam da religião, que gostam de aspectos da religião. Esse é um dos textos mais interessantes e ele, de modo muito provocativo, ele começa a ironizar o próprio ateísmo, dizendo mais ou menos o seguinte, que os ateus, se quiserem perdurar na história como grupo social, eles precisam aprender algumas coisas valiosas com as religiões, com as igrejas. E ele vai então dizendo que são essas coisas preciosas que os ateus deveriam aprender com a igreja. E uma delas, que diz respeito a essa data que vocês estão comemorando, ele diz que admira as igrejas, que admira as religiões, porque as religiões são boas em formar comunidades, em reunir, em congregar as pessoas e fazer com que as pessoas possam permanecer juntas. E vai tecendo vários elogios a esse aspecto da religião. Pessoas que foram reunidas num grupo, pessoas que permanecem no tempo, permanecem na história em torno de um propósito, em torno de uma finalidade, e ele tece então inúmeros elogios a esse respeito. No aniversário da igreja é isso que vocês estão celebrando a vida de comunidade de fé.
vocês foram congregados por Deus nesta igreja, e esta igreja tem feito parte da vida de vocês, e vocês são a igreja, vocês se constituíram na igreja de Paulo Silas, na IPI de Paulo Silas, como nós chamamos. Mas voltando ao texto do nosso ateu que gosta de religião, eu reproduzo para você um pequeno trechinho para introduzir a nossa conversa nessa reflexão. Ele diz assim: hoje as pessoas dizem coisas como: existe uma resposta moderna à comunidade, é a rede social, é o Facebook. O Facebook é ótimo, mas o problema é que, na verdade, ele não forma comunidades. No Facebook, você diz do que você gosta, por exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de futebol, então a máquina agrupa com outras pessoas, o agrupa com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. E aí vem a observação sobre as igrejas. As igrejas são mais interessantes, elas acreditam que uma verdadeira comunidade não nos faz conhecer pessoas das quais nós já gostamos, com as quais temos muito em comum. O verdadeiro desafio é fazer com que você conheça pessoas das quais você não gosta, que parecem um pouco estranhas, assustadoras, mas vivem perto de você. Isso é comunidade, diz Alain de Botton. Davi, o rei, o salmista, o estadista, ele conhecia muito bem o valor da comunidade, ele apreciava o valor da comunidade e, ao escrever este salmo, inspirado por Deus, ele estava rendendo o seu tributo à importância da comunidade ao dizer: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Davi exaltava o valor da comunidade unida, da unidade entre os irmãos, porque ele conhecia os horrores da guerra, mas ele conhecia mais do que isso. Ele conhecia os horrores da divisão, ele conhecia os horrores da guerra fratricida, quando irmãos tiram a vida de irmãos. Infelizmente, na sua casa isso havia acontecido. Dentro da sua casa, Absalão ficou contra Amon, e depois Absalão revoltou-se contra o próprio Davi e fez uma tentativa de golpe, de tirá-lo do trono de Israel. Davi conhecia a história de outras tragédias de desunião. Sendo conhecedor da história do povo de Deus, ele sabia do que fez Caim contra o seu irmão Abel, ele sabia do desentendimento entre Ló e o seu tio Abraão, ele sabia, por exemplo, da luta terrível que houve entre os irmãos Esaú e Jacó, ele sabia da história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo no Egito, foi vendido para uma caravana de midianitas que depois o venderam como escravo no Egito. Se você quiser redigir o oposto daquilo que Davi redigiu nesse salmo, nós teríamos mais ou menos o seguinte texto, preste atenção: ó, como é feio e desagradável viverem desunidos os irmãos. Ó, como é feio e desagradável viverem brigando os irmãos. Os estragos da desunião entre os irmãos eram conhecidos, haviam sido experimentados na própria pele, dentro da própria casa por Davi. Mas ele também conhecia a lealdade, ele também conhecia o valor da amizade. Por exemplo, a amizade que ele teve com Jonatas, o filho de Saul, aquele que o perseguia. Jonatas e Davi foram irmãos de coração, não eram irmãos de sangue, mas eram irmãos de alma, se identificavam um com o outro. Ele conhecia e tinha essa experiência da fraternidade com os seus soldados. Por exemplo, aqueles valentes que, quando Davi estava agoniado, quando Davi estava sendo perseguido
pelos filisteus, na verdade escondido numa caverna. 3 dos seus valentes romperam pelo acampamento, foram até a fonte que estava junto à porta de Belém, porque eles ouviram um suspiro de Davi, dizendo que desejava beber da água daquela fonte, e com risco de vida tomaram daquela água e a levaram para Davi. Davi não a quis beber, mas diz o texto que ele a derramou como sacrifício, como libação ao Senhor. Isso é irmandade, é fraternidade. Depois ele disse: eu não beberia o sangue dos meus homens, dos meus amigos, daqueles que foram lá correndo, colocando em risco a própria vida. Davi valorizava a fraternidade, ele valorizava a comunhão entre os irmãos. As declarações de Davi sobre a comunidade são muito claras. Quando existe união entre os irmãos, isso é bom e agradável. É bom estar numa comunidade onde os irmãos são unidos, mas mais do que isso, uma comunidade na qual a união entre os irmãos é uma comunidade bonita de se ver também. É algo que agrada os olhos. Esse tipo de comunidade não é uma comunidade que sufoca, uma comunidade que ameaça, mas é uma comunidade que cuida, que dá espaço para que as pessoas sejam humanas, para que elas tenham as suas lutas, mas tenham a certeza de que a comunidade estará ao lado delas. Davi, poeta como era, ele tinha alma de artista e ele utilizou imagens e as sensações que essas imagens evocam, que elas produzem na mente daquele que ouve sobre elas. Ele usou essas imagens para falar de quão agradável era a experiência da comunidade. Por exemplo, ele usa a imagem da unção sacerdotal e ele usa a imagem dos montes, do Monte Hermon, para falar da importância da comunidade. Por exemplo, ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. Versículo de número 2. Davi fala do óleo precioso com o qual os sacerdotes, Arão, irmão de Moisés, e toda a linhagem sacerdotal era ungida, um óleo especial. Esse óleo era derramado abundantemente sobre a cabeça do sacerdote e depois ia escorrendo pela barba do sacerdote, chegando até as golas da sua veste e descendo pelo peito do sacerdote. Nós temos no livro do Êxodo uma descrição de como esse óleo era feito. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte da perfumaria. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar, e o incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Irmãos vivendo em comunhão são representados por esse óleo sagrado derramado sobre o sacerdote. É bonito, é santificado, não só é bonito aos olhos, mas também agrada os sentidos e principalmente o olfato. Era o perfume que era sentido, esse perfume tão especial. Eu estou aqui no templo, vocês sabem, os nossos cultos presenciais estão suspensos por conta da pandemia, mas quando nós estamos nos cultos presenciais e temos principalmente o Catedral Inspiração, nós temos um perfume de mirra que é espalhado por todo o templo
E as pessoas que chegam para esse culto sentem já na porta, na entrada, o perfume de mirra aqui no templo. Na verdade, quando eu chego na igreja, aqui vindo a pé do lado do teatro, eu já posso sentir esse perfume gostoso da adoração. O Novo Testamento nos fala que todos nós recebemos o Espírito Santo. O Novo Testamento nos diz que nós somos o bom perfume. A imagem sugerida pelo salmista, essa imagem sugerida nos mostra que a presença do Espírito Santo na nossa vida produz este cheiro agradável, este perfume que é sentido por aqueles que estão ao redor. A comunhão, a unidade entre os irmãos produz esse efeito tão agradável para ser sentido por todos nós. Esse é um grande desafio. Que perfume, que cheiro a nossa comunhão ou a ausência da comunhão tem produzido, tem chegado até aqueles que estão ao nosso redor. A segunda imagem poética utilizada por Davi para falar da nossa unidade, da nossa comunhão como irmãos, está no versículo 3 e diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon fica ao norte de Israel e é um monte que conta com quase 3.000 metros de altura. Ele é parte de uma cordilheira que se estende até o lugar onde fica a nascente do Rio Jordão. Portanto, muito conhecido e familiar a todo o povo de Deus que vive naquela região. O orvalho transmite o frescor matinal, o começo de um novo dia. O orvalho traz a sensação de fertilidade, da vida brotando, da vida surgindo, da vida crescendo, da vida amadurecendo. É isso que o orvalho produz. Uma comunidade sagrada, como a igreja, é um lugar onde as pessoas crescem como seres humanos também. Crescem naturalmente, crescem no convívio umas com as outras, dentro da naturalidade da própria vida. As imagens da unção e a imagem que nós temos do orvalho nos dão uma visão completa da sacralidade da vida em comunidade. Quando você olha para o óleo representado, que representa o Espírito Santo, nós podemos pensar nessa dimensão da redenção, podemos pensar na dimensão do culto, da adoração, daquilo que nós fazemos como comunidade de fé. Já o orvalho remete às leis da criação, da natureza. Isso nos faz lembrar que tão sagrado quanto o culto que nós prestamos a Deus é quando nós nos encontramos para tomar um café, quando nós visitamos uns aos outros, quando nós partilhamos um almoço, uma refeição. Esperamos que esse tempo passe e nós possamos voltar a esse tipo de comunhão. Uma das festas mais bonitas que nós temos aqui na Primeira Igreja é o Dia da Grande Comunhão. E em alguns anos nós chegamos a conseguir com a ACM 2 pavimentos da ACM, 2 quadras, e nós realizávamos ali um grande almoço para toda a igreja. E quando eu olhava as pessoas assentadas nas mesas, tendo comunhão, rindo, conversando, eu me lembrava exatamente desse salmo, esse momento da comunhão, do bate-papo, às vezes no cafezinho, depois do culto, que também é uma tradição das nossas igrejas. Isso precisa ser valorizado, faz parte da nossa vida em comunidade, da bênção de Deus sobre nós como comunidade. É isso que o salmista diz no versículo de número 4, ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A vida humana, para florescer, ela precisa de comunidade. Primeira comunidade que nós experimentamos, comunidade de cuidado, de amor, de afeto, é a família. Essa é a primeira experiência de comunidade, mas a família está inserida
dentro da comunidade de fé que nós chamamos de igreja. E é essa comunidade de fé que nos fortalece e faz com que a nossa vida possa florescer em toda a sua plenitude. Mas caminhando já para o encerramento, eu quero ser muito realista com você. Eu sei que não tem sido fácil manter a unidade da comunidade nesses dias. Mencionei para vocês o filósofo e a citação dele a respeito do Facebook, mas hoje nós sabemos que as redes sociais usam algoritmos para jogar as pessoas umas contra as outras. Na verdade, as redes sociais não promovem a opinião de bom senso, a opinião equilibrada, sensata. Elas tomam os extremismos e jogam os extremismos entre eles para que possam guerrear e assim possam obter mais audiência, vender mais produtos, vender os seus dados. Nós precisamos de cuidado com isso. O ambiente do nosso país, o ambiente também tem levado as pessoas a uma exacerbação, a atitudes, palavras que muitas vezes ferem a comunhão. Se esquecem que é o irmão que está na igreja, que toma a ceia junto com você e se agridem tantas vezes de modo tão triste, ferindo-se, e às vezes essas feridas duram muito tempo e, pior do que isso, escandalizam aquelas pessoas que não pertencem à igreja, que não estão na comunidade de fé. Eu não tenho uma receita pronta, nem quero propor uma utopia para criarmos uma comunidade perfeita. Essas comunidades perfeitas não existem, né? As comunidades são feitas por pessoas que pecam, que precisam pedir perdão, precisam se arrepender, precisam receber perdão. Nós precisamos dessa autenticidade nas nossas comunidades, mas eu quero deixar esse alerta para você. É aniversário da igreja, cuide da sua comunidade, não se indisponha com os seus irmãos em Cristo Jesus por questões passageiras que são conjunturais. O que nós temos em Cristo é muito maior do que qualquer diferença que possa vir nos dividir e nos separar. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa e na Semana Santa a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumento. Eu li algum tempo atrás uma espécie de fábula. Fábula é aquela história na qual imaginariamente os animais falam, mas nessa fala dos animais há uma lição para nós seres humanos. E nessa fábula a história é mais ou menos a seguinte: o jumentinho que levou Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele no dia seguinte ele estava bem aborrecido, cabisbaixo no final da tarde, no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, e chegou até a sua mãe, e ela, percebendo que ele estava chateado, aborrecido, entristecido, perguntou o que havia acontecido. E ele disse que havia ido até a cidade e ninguém fez aquela festa toda como do dia anterior, que ele foi praticamente ignorado, que ele foi praticamente esquecido, que ele não conseguia entender porque no dia anterior as pessoas estavam tão entusiasmadas com a passagem dele e agora nem sequer mais prestavam atenção nele. Então a mamãe daquele jumentinho disse assim para ele: seu bobo, não fique chateado, não fique chateado, o importante não é você, era quem você carregava, é quem você levava. Às vezes nós achamos que a importância é da igreja, que a igreja é o centro. Na verdade, nós, eu e você, nós que formamos a igreja de Jesus, nós não precisamos que as pessoas olhem para nós e nem devem olhar para nós. Elas devem enxergar Jesus. É Ele que nós levamos, é o perfume de Cristo que nós espalhamos por onde nós passamos. O importante é que, não que as pessoas nos exaltem, nos elogiem, mas que a nossa passagem faça com que o cheiro seja diferente.
Há odores terríveis no mundo que nós vivemos. A igreja é o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume aparece quando os irmãos vivem em união. Parabéns, IPI de Paulo Silas. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço da Igreja Mãe, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Meu abraço carinhoso, minha gratidão e a minha oração para que permaneçamos juntos na fé em Cristo Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Senhor, tu me sondaste, me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar, por onde eu irei do teu Espírito e pra onde fugirei da tua face. Se tomar as asas da alva, se habitarmos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia, se tomar as asas da alva, se habitarmos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, louvarei, ó, te louvarei. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitarmos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei
Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, desde agora e por todo sempre. Amém.